Eu os convido então a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura dos versículos 10 ao versículo 12. Faremos a exposição hoje dessas duas últimas bem-aventuranças que o Senhor Jesus fala em seu preciosíssimo Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, versículos 10 ao 12, assim diz o Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor eterno, mais uma vez nos achegamos a Ti por intermédio da oração, Senhor. Agora para Te pedir por Tua palavra, que lida será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Que o Teu ministro seja boca Tua nessa noite. E que Tu fale, Senhor, tudo que devemos ouvir de Tua parte. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, mas ainda abra os nossos corações, para que, como terra fértil, Senhor, a Tua palavra germine, cresça e produza frutos em abundância para o louvor do Teu santo nome. Ó Senhor Jesus, se exaltado em Teu Evangelho, na Tua palavra que será pregada aos pecadores que nessa noite se prostram diante de Ti. Em Teu nome bendito, oramos, ó Senhor Jesus. Amém e amém. Vejam, meus irmãos, o clímax das bem-aventuranças por pouco não se parece aqui com um anticlímax. E talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando acerca disso. Ora, porque se você observou, o Senhor Deus nos promete o seu reino, ao mesmo tempo que diz que para isso, ou parece que para isso teremos que ser perseguidos. E para muitos isso se opõe ao que imaginam as mentes humanas. Porque pensem um pouco, irmãos, como pode homens e mulheres que são pobres de espírito, que lamentam e pranteiam por seus pecados, que vivem vidas graciosas de mansidão, que buscam pela justiça de Deus, que demonstram misericórdia para com os outros, que são puros de coração, que buscam a paz e não as contendas, que buscam reconciliar Deus e os homens, não deveriam então ser recebidos pelos demais de braços abertos? Será que pessoas assim não deveriam, quando chegar numa cidade, chegar num bairro, chegar numa vila, numa casa, não ser recebida de braços abertos e com grande alegria? Afinal de contas, não é exatamente esse tipo de homens e mulheres que o mundo em que vivemos necessita? É bem possível que esse fosse o pensamento dos discípulos de Jesus naquele dia. Depois de ter ouvido todas aquelas bem-aventuranças, cheios de êxtase e admirados pela sabedoria do Senhor Jesus, por suas palavras em seu ensino, era exatamente isso que eles deveriam estar esperando ouvir do Mestre. E quão belo seria esse trabalho! As vilas e as cidades aguardando a chegada deles, com palmas nas mãos, com uma grande festa, com júbilo.
E isso porque para o judeu, irmãos, era quase incompreensível conciliar tais coisas com pessoas que tivessem esse perfil. Porque para o judeu, o sofrimento, a perseguição, as dores eram uma indicação do desprazer de Deus, era uma indicação do castigo de Deus, era uma indicação do abandono de Deus, em especial, mostrando para todos que aquele indivíduo era perverso e por essas coisas era então afligido. Observe que tanto para eles como para muitos de nós é quase incompreensível, irmãos, associar perseguição com felicidade. E aqui, como nós já vimos, quando Jesus fala de felicidade, não é a felicidade como nós conhecemos, é uma felicidade muito maior, ela tem um sentido muito mais abrangente. Porque perseguição e felicidade para nós parecem coisas que são mutuamente excludentes na nossa mente. E talvez esse seja o grande paradoxo do cristianismo. Mas é assim que Jesus termina com esse bloco das suas bem-aventuranças. Ele termina dizendo que o mais alto grau de felicidade está ligado à perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O puritano Thomas Watson dizia que a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Meus irmãos, a cruz vem sempre antes da coroa. O sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar ao reino por meio de muitas tribulações. Eu lembro que, comentando acerca desse texto, Lloyd Jones diz que o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa e por se comportar de determinada maneira. O próprio Jesus disse que, tendo os homens o perseguido, eles também perseguiriam seus seguidores, seus discípulos. Os irmãos devem lembrar do que é dito em João 15:18, porque Jesus disse: o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. A razão que perseguiram a Cristo, vejam, é a mesma que perseguem aqueles que seguem a Jesus. E que razão é essa? A resposta é muito simples e muito direta: a justiça, porque o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Logo, os cristãos são perseguidos por conta da justiça, não a sua própria justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Cristo. São perseguidos por sua lealdade ao Senhor e por causa de sua palavra. E por isso, são então atacados pelo mundo. Tem a sua vida atacada, tem a sua honra vilipendiada. O mundo os fere com armas e com a língua. Procuram destruir sua vida e também sua reputação. E é por isso então que o Senhor Jesus vai ressaltar essas coisas. Porque há duas maneiras de se perseguir uma pessoa, meus irmãos. Uma é através das armas, é através da força. A outra é através da língua. Na perseguição pelas armas, pela força, pela imposição ou pelo poder, os crentes foram duramente perseguidos em todos os lugares e em todos os tempos. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele o avisa dizendo: ora, todos quantos aqueles querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E serão perseguidos porque o Evangelho produz um estilo de vida que é caracterizado exatamente por essas coisas que estão sendo pregadas aqui por Jesus Cristo: justiça e retidão.
Meus irmãos, de modo que isso significa, seja em casa, seja no local de trabalho, seja até mesmo em momentos de lazer, o cristão deve manifestar uma integridade absoluta nesses dois quesitos de justiça e retidão. Integridade essa, retidão essa, justiça essa, que desafia a indiferença moral do mundo. O grande ponto, então, é como fazemos isso? Um bom começo é deixar de fazer o que o senso comum do mundo faz. O crente não faz o que todo mundo faz. O crente faz o que Deus ordena. O crente age como outros crentes piedosos agiram ao longo da história. Vejam, foi por não fazer o que o mundo faz e não querer ser contado entre aqueles que laboram no erro, que Paulo foi por vezes apedrejado, expulso, considerado persona non grata, perseguido. Ele mesmo declara em Atos 14, versículos 22, na parte B do versículo, ele diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os cristãos primitivos, nossos irmãos, foram duramente perseguidos, tanto por judeus como pelos gentios, tanto por meio de armas, como por meio da língua. Esse é o segundo ponto, a língua, a perseguição da língua, que Jesus fala aí no versículo de número 11. E meus irmãos, a língua é como veneno, ela mata. A língua muitas vezes é utilizada como uma espada desembainhada. Abra sua Bíblia aí no Salmo 55, versículo 21, por favor. Salmo 55, versículo 21. Veja o que o salmista diz. Salmo 55, versículo 21. O salmista diz: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Uma pessoa pode tirar a vida de outra, e ela pode fazer isso desembainhando a sua espada ou destruindo a sua reputação com a sua língua. Quantos já não morreram assim? Porque simplesmente foram difamadas e destroçadas em redes sociais, caluniosamente. É por isso então que Jesus vai apresentar 3 formas de perseguição com a língua no versículo seguinte, versículo de número 11. Ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A primeira forma é a injúria. E é interessante porque a palavra utilizada aqui no texto, que foi traduzido por injúria, é oneidizosin. A palavra grega é essa, e o significado dessa palavra é repreender. Sabe o que isso significa? A língua como espada. Quando eu critico duramente alguém, quando eu jogo algo na cara de alguém, quando eu maltrato alguém com palavras vis, cruéis e escarnecedoras, quando eu não me importo com os sentimentos do outro, quando eu não me importo se ele vai receber bem ou mal as minhas palavras, quando eu uso da minha própria língua tão somente para feri-lo, ainda que aquilo que eu diga seja verdade, mas eu uso da verdade para um fim iníquo, que é o de matar, que é o de ferir e não o de edificar, é o de condenar. Eu me coloco como juiz. A segunda forma é a mentira. A mentira, a arma do diabo. A mentira, meus irmãos, é a negação, é a ocultação, é a alteração da verdade. Saiba que como procedemos assim, não é como cristãos que estamos procedendo. É como filhos do diabo. Porque é ele, o pai da mentira. Ora, do que acusaram mesmo Jesus? Beberrão,
bastardo. Até mesmo disseram que ele era filho de Belzebu. Ora, irmãos, isso acontece porque enquanto Deus abençoa um cristão, o mundo o amaldiçoa. Cristo e os seus apóstolos foram perseguidos de forma implacável. Cristo foi acusado de ser beberrão e endemoniado. Paulo foi chamado de tagarela, falso apóstolo, impostor. Pedro foi chamado de charlatão. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso por 9 meses, depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa. Mateus, Bartolomeu, Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Pátimos. Todos sofreram por falsas acusações, por mentiras, por calúnias. Todos foram perseguidos por amor a Cristo, por amor da justiça, da verdade e do Evangelho. E o que dizer ainda de nossos irmãos do passado? Irmãos nossos que passaram por coisas horrendas, que foram chamados de canibais, imorais, incendiários, rebeldes e até mesmo ateus. Foram e são considerados o lixo do mundo, a escória de todos. E tudo isso, irmãos, sabe por quê? Por causa da verdade, por causa do Evangelho, por causa da justiça, a justiça de Jesus Cristo. A vida piedosa ao longo dos séculos tem suscitado o ódio, irmãos, e a inimizade dos homens e do mundo. E é por isso que a perseguição que Jesus fala aqui se estende da justiça por justiça. Talvez você pergunte, mas como assim por justiça? A perseguição que é infligida sobre aqueles que pleiteiam por uma causa justa. Vejam, os que mais odiavam a Jesus eram os fariseus. Justamente aqueles que manifestavam uma pretensão pública de quê? De justiça. Mas isso não era real. Porque um dos pecados que estes cometiam era o pecado da hipocrisia. Porque embora fingissem justiça, eram na verdade injustos. E em sua pretensão por justiça, vejam no que isso culminou. Crucificaram a Jesus, o Filho de Deus. Guardem isso. Nada expõe melhor o falso mais rapidamente do que aquilo que é autêntico. Quando a verdadeira justiça apareceu na pessoa de Jesus, a falsa justiça dos fariseus foi colocada a prêmio, foi exposta pelo que era, e por isso eles o odiaram. Isso também acontece no nosso meio, irmãos. Quando o irmão procura ter um coração puro, quando o irmão procura ter uma vida piedosa, os que não são piedosos e os que não querem nada com a pureza se incomodam com a presença daquele no meio deles. Querem expeli-lo, como se fosse um tipo de tumor maligno. E eu lembro que, certa vez eu tive um aluno, 5º ano do ensino fundamental. Era um aluno brilhante, irmãos. O aluno tinha uma média 9,5. Uma mente considerável. Na época eu lecionava língua portuguesa. E não era apenas um aluno dedicado aos estudos, o seu caráter também demonstrava o padrão de suas médias na escola. Ao final do semestre, enquanto eu anunciava as notas para aquela turma, os alunos iam aplaudindo os colegas que haviam sido aprovados. Eu chamava o nome e dizia, nota tal, e os alunos vibravam. No entanto, quando ouviram a nota do referido menino,
A sala inteira ficou em silêncio. E sabe por quê? Porque entre eles, ele era o desprezado. No segundo semestre, aquele menino não conseguiu manter o mesmo desempenho, e isso me preocupou. Eu chamei então para conversar e saber o que estava acontecendo. E foi então que ele me disse o porquê que o seu rendimento tinha caído. Ele disse: foi proposital, professor. Eu digo: proposital? Como assim? Ele disse: ninguém na minha turma quer andar comigo. Ninguém quer falar comigo. Ninguém quer sequer sentar do meu lado. Porque eles dizem que eu sou certinho demais para andar com eles. O senhor não sabe, mas nos intervalos das aulas, eles me vaiavam. Eles tiravam sarro da minha cara. Eles escarneciam de mim constantemente. E eu já não aguentava mais isso. Aquele pobre menino foi perseguido tão somente, irmãos, por fazer o que devia ser feito e fazer bem feito o que devia ser feito. A mesma coisa acontece com cristãos piedosos. Quando estes se abstêm de participar de coisas mundanas, mesmo que você não diga nada abertamente contra essas atividades, aqueles que participam delas olharão para você com desconfiança e farão referência à sua presença ali, mas sempre pejorativamente. E não se enganem, meus irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo onde pessoas têm perdido seus empregos ao se declararem publicamente cristãos leais a Cristo. Porque em nossos dias é preciso fazer essa distinção. Pessoas têm sido entrevistadas e nos questionários admissionais de muitas empresas, questões de gênero, ou melhor, de ideologia de gênero, estão sendo tomados como obrigatórias e relevantes à admissão. Até mesmo dentro da igreja, cristãos têm sido perseguidos por desejarem ser mais puros e nutrir uma vida piedosa. A perseguição é algo real na vida de todo cristão. Real e necessária, de modo que nenhum cristão pode passar a vida sem receber alguma forma de perseguição. Seja em um nível maior ou menor, todos são perseguidos. Por isso precisamos digerir a realidade da perseguição, irmãos. Por isso é preciso termos consciência disso, para que sejamos então salvos do desencorajamento e da desilusão que a perseguição traz sobre nós. Para que então pudéssemos olhar quando isso acontecesse e não estranharmos, passarmos por ardentes provações, como diz Pedro em sua primeira carta. Em vez disso, deveríamos aprender a nos regozijar por termos sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Mas nós não queremos saber disso, não é mesmo? Porque queremos saber dos aplausos, do bom trato. Queremos os holofotes, a fama, o reconhecimento. Pergunto, pelo quê? Pelo quê, irmãos? Pelo que esperamos aplausos? O que temos feito em nossa geração? O que temos produzido? Pelo que queremos ser reconhecidos? É pela justiça? É pela fidelidade a Deus? É pela nossa piedade? Então não devemos esperar isso dos homens. Como diz John MacArthur, hoje a igreja visível tem produzido mais ídolos que o mundo.
E que verdade! Que verdade, irmãos! Sabe por quê? Porque as pessoas hoje vêm e vão das igrejas em busca de pregadores famosos. Grandes preletores, grandes mestres, grandes professores, não importa o seu caráter moral. Se são piedosos ou não, não importa. Se amam a justiça, não importa, não interessa. Se são éticos ou não, não importa. Se são covardes ou valentes, não interessa. Interessa o que ele tem a nos oferecer, para que nos tornemos relevantes onde estamos. E John MacArthur tem razão. Porque hoje muitos crentes querem ser estrelas. Eles gostam do sucesso. Eles gostam das coisas espetaculares. Então, entre ele fazer o que é certo e ser criticado, ele prefere pecar para manter o nome nas mídias. Sabe como, se Paulo viesse para o nosso tempo hoje, e chegasse em algumas igrejas que tem por aí, você sabe como é que iam apresentar ele? Sabe como é, mais ou menos? Meus irmãos, nessa noite nós temos a grande honra de receber o apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, fala mais idiomas do que qualquer um de nós, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador da história da igreja, de igrejas no mundo, maior evangelista de todos os séculos, dado por morto, arrebatado ao céu. Seria assim. Seria exatamente assim. Mas sabe como é que Paulo apresentava suas credenciais lá no primeiro século? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11. Vejam aí o que dizem os versículos 23 ao 28. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Quantos vocês conhecem que tenham esse mesmo amor, esse mesmo interesse? Quando sofrer se torna uma bem-aventurança, irmãos. Você saberia responder isso? Depois de tudo que falamos hoje aqui? Quando o sofrer se torna uma bem-aventurança. Quando sofremos por causa da justiça.
Veja, alguns tomam iniciativa de opor-se a nós, mas não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça da qual temos fome e sede. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis, que, como vimos pela manhã, devem se discernir entre si. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas vergonha e derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo, e não felicidade. Sofrer porque foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Vejam, irmãos, um aluno não é feliz ao receber a nota 0 por ter sido flagrado na prática da cola. Um funcionário não é feliz ao ser mandado embora por negligência. Como um cristão não pode ser feliz ao ser perseguido porque transgrediu a lei do Senhor. E é engraçado, né? Porque os crentes de Tiatira sofreram financeiramente por não participarem dos sindicatos comerciais que tinham suas divindades padroeiras. Os crentes sofriam porque, quando se convertiam, eram desprezados pelos seus familiares. Vocês sabem o que é isso? Alguns aqui eu sei que sabem. Você sabe o que é vir a Cristo e ser rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, ser colocado no canto, ser despedido, perder a sua casa, espoliarem os seus bens, simplesmente porque você veio a Cristo? Você sabe o que é isso? Eu sei que alguns aqui passaram por isso. E basta olhar a atitude desses, que sabem o que é padecer. E como são bem-aventurados. Mas você, pelo que tem sofrido, pelo que você tem sido perseguido, pelo que você tem sido caluniado. Porque, vejam, irmãos, não é todo sofrimento que significa bem-aventurança. Sofrer é bem-aventurança quando sofremos por causa de Cristo. Porque o mundo não odeia o cristão em si, ele odeia a justiça que procede da fé, da pessoa de Cristo. Não é a nós que o mundo odeia primariamente, mas aquilo que eu e vocês representamos. Porque é Cristo que o mundo odeia. Odeia tanto que o levou à cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo na sua vida, nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, na sua ética, na sua moralidade, ele passa a lhe perseguir. Vejamos a perseguição na igreja primitiva. Quantos não foram expulsos de Jerusalém, de Antioquia, de Derbe, Listra e de muitas outras cidades? O imperador Nero iniciou uma grande perseguição contra os cristãos. E aqueles que ele conseguiu prender, jogou aos leões. Outros foram queimados na fogueira. Sabe o que Nero mandava fazer? Untar os cristãos com resina, pendurá-los em um poste e incendiá-los para iluminar os jardins de Roma. Eles podiam escapar disso? Sim, se abandonassem a sua fé. Os crentes eram torturados e esfolados vivos naquele período.
chumbo fundido era derramado sobre eles. Placas de latão em brasa eram fixadas nas partes íntimas do seu corpo. Além de que seus membros eram decapitados e assados diante dos seus olhos. Quantos vitupérios não sofreram nossos irmãos por amor de Jesus. O Império Romano dominou o mundo conhecido, das Ilhas Britânicas até o rio Eufrates, do norte da Alemanha até a África. E os imperadores passaram a ser adorados como semideuses. E passaram a reivindicar para si mesmo uma divindade, um culto pessoal. O culto ao imperador, então, passou a ser o grande elo de unificação de todo o império. Logo, por decreto, era obrigatório, uma vez por ano, que todos os súditos do império queimassem incenso em adoração ao imperador Deus num templo romano. Todos deviam chegar e dizer: Ave César. Os que faziam isso recebiam um certificado chamado de libelo. E ao receber o libelo, eles poderiam adorar qualquer outro Deus. Mas os cristãos se recusavam a fazer isso. Nunca receberam o tal libelo. Logo, o seu culto era proibido. Eles eram, então, fora da lei, inimigos do império. Por isso eram perseguidos, torturados e brutalmente mortos. Nós não sabemos o que é isso, irmãos. Não sabemos o que é ser perseguido por causa da justiça de Cristo. Não dessa forma. No ano de 320, o imperador era Licínio, em uma determinada cidade chamada Sebaste, da região da Armênia, uma guarnição de 40 soldados romanos estacionou ali naquela localidade. Eram corajosos soldados romanos. Porém, todos eles eram cristãos. Ao saber disso, o imperador ficou enfurecido e emitiu um decreto, mandando aqueles em todo o império que não adorassem os deuses pagãos e o próprio imperador fossem torturados e condenados à morte. Aqueles 40 soldados foram açoitados, foram torturados e presos, mas não cederam 1 milímetro da sua fé. Diante disso, o governador Lísias imaginou um outro tipo de tortura para fazê-los negar a sua fé. Ele achava que quanto maior fosse o castigo infligido, mais fácil seria de abalar a consciência deles e eles voltarem atrás. Então Lísias ordena que os soldados fossem colocados em um lago de água congelada e deixados por uma noite inteira no lago. A tradição diz que dentro da água eles louvavam ao Senhor. E quando um mais não aguentava, a frase que eles diziam era: 39 valentes soldados, soldados de Cristo, nosso Senhor. De manhã, a patrulha foi ver como estavam esses soldados. E apenas um ainda se encontravam de pé. Ele foi recolhido e jogado dentro de uma carroça para ser queimado juntamente com os demais, ainda vivo. O nome desse jovem oficial era Milito.
Vendo ele, os soldados achavam que ele poderia voltar atrás, já que todos os seus companheiros haviam morrido. A sua mãe vai ao seu encontro e entende o que o filho havia feito e os seus colegas. Cheia de fé, aquela mulher se aproxima de seu filho, quase congelado e quase sem respiração, olha no fundo dos seus olhos e ela o exorta a perseverar até o fim. Ela se despede do seu filho e suas últimas palavras foram: vai, meu filho, prossiga com seus companheiros até o final dessa jornada feliz, para que você não seja o último a se apresentar diante do Salvador bendito. Ela pronunciou essas palavras sem uma única lágrima, mas um sorriso alegre, vendo o carro pegar fogo. Meus irmãos, qual é a recompensa divina aos perseguidos por causa da justiça? Jesus nos diz uma felicidade plena, copiosa, superlativa, eterna. Uma felicidade que não é circunstancial, não depende daquilo que acontece à nossa volta. Sabe por quê? Porque ela vem do alto. Jesus abençoa aqueles que o mundo despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo persegue. Como aqueles 40 soldados que acabamos de lembrar de sua história verídica. Os 40 valentes de Sebaste. E certamente cada um deles recebeu a promessa que o Senhor Jesus lhes havia feito. O reino dos céus. Você consegue imaginar como eles foram recebidos na glória eterna? 40 soldados valentes, na flor da sua juventude, que preferiram menosprezar essa vida, porque a vida que amavam era Jesus. Que abriram mão de suas casas, de suas esposas, de seus filhos, por amor ao Senhor. Eles desconsideraram essa vida para glorificar a Deus. Responda: você faria o mesmo? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós, diante de Tua palavra nessa noite, tememos e trememos, Senhor. Porque somos homens de pouca fé, Senhor. Ajuda-nos a sermos fortes, a quando enfrentarmos a perseguição, sermos valentes servos Teus. E que suportemos as aflições, Senhor, para testemunharmos quão grande é o Teu amor por nós e quão maravilhosa é a vida que nos aguarda na eternidade ao Teu lado. Fortalece-nos na fé, Senhor, que Tu nos deste. E em Teus átrios nos sustém para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus. Amém.